Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do módulo básico sobre replicação de DNA. E na aula de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês como realmente acontece a replicação do DNA dentro das nossas células. Porque é diferente daquela ideia, né, que a gente comentou nas aulas anteriores, do DNA abrindo todo, né, e você fazendo, né, uma replicação direta, né, de um lado para o outro. É um pouquinho diferente, tá? E envolve realmente um processo um pouco mais elaborado. Para começo de conversa é o seguinte, ó. Aqui eu botei, vocês estão vendo aqui, né? Eu botei um DNA aberto no meio, vocês estão vendo? As duas pontinhas, elas continuam dupla fita, ó. A dupla fita de cá, tá a dupla fita de cá, né? Por que isso? Porque é desse jeito que o DNA abre dentro das nossas células. Tá bom? Então, quando a gente olha um processo de replicação na célula, a gente vê que no meio do cromossomo você vai abrir em alguns locais. Você vai ter essa desnaturação, né, essa abertura da dupla fita em alguns locais dentro do cromossomo. Tá? Então, ele não abre inteiro e ele não abre pelas pontas. Não, ele abre em regiões internas. Essas regiões onde abre são chamadas de origens de replicação. Tá bom? Então, uma origem de replicação é o local aqui onde se inicia o processo de replicação. Lembrando que o mesmo cromossomo pode ter algumas origens de replicação, tá? Não necessariamente só, pode ter algumas. E aí você inicia o processo de duplicação do DNA justamente nessas origens. Esse é o primeiro ponto. Pergunta: quem faz a abertura da dupla fita? Então, quem chega e abre a dupla fita? Então quem faz isso é uma enzima, tá bom? Chamada de DNA helicase. Eu vou botar aqui no cantinho o nome das enzimas, tá? Só para vocês irem acompanhando. Então ela se chama DNA helicase, tá bom? Ó, DNA helicase. De hélice, né? Helicase é que está abrindo a dupla hélice, tá bom? Então ela é a enzima responsável por fazer essa abertura e por depois ir abrindo, né, nas duas direções. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, quando a gente via a replicação apenas de um fragmento de DNA, a gente dizia lá que a replicação sempre ocorria do 5' para o 3', né? Então a fita nova ela é sempre feita do 5 para o 3. Então quando a gente olhasse aqui dentro da célula, o esperado seria que uma das fitas fosse copiada em um sentido e a outra fita fosse copiada no outro sentido, né? Elas são invertidas, né? Então, uma ia do 5 para o 3 para lá, a outra do 5 para o 3 para cá. Só que o que acontece? Quando a gente olhou dentro das células, as duas fitas são copiadas nas duas direções. Elas são copiadas para cá simultaneamente e também para cá simultaneamente. Então, o mecanismo dentro da célula era mais elaborado do que o que a gente estava esperando, né? E aí surgiu inúmeras perguntas, entre elas a mais óbvia. Uai, como é que uma das fitas está sendo copiada em um sentido, se esse sentido é 3', 5', né? É o sentido inverso. A gente não conhece nenhuma DNA polimerase capaz de fazer isso. Então será que a gente está errando a enzima, né? Será que a gente não conhece DNA polimerase? Não. Era um mecanismo bem mais elaborado e que ele foi descoberto por um casal de pesquisadores chamados Okazaki, esse é o sobrenome deles, né? E todo o mecanismo de replicação que foi descrito por eles ficou depois conhecido, né, como o mecanismo de Okazaki. Especificamente, tá, a formação de uns pequenos fragmentos que a gente vai ver já já, ficaram conhecidos como os fragmentos de Okazaki, certo? Então esses pesquisadores foram os responsáveis por elucidar esse processo. Então vamos ver como é que acontece então a replicação. Gente, começo de conversa. DNA polimerase é a enzima que faz a replicação. Só que para ela fazer a replicação, ela precisa de uma pequena região que seja dupla fita, né? E que tenha uma pontinha 3' livre. Concordam? Então tem que ter isso. Aqui nós não temos. Se vocês olharem até a região que é dupla fita aqui, ó, eu não tenho nenhuma pontinha sobrando 3' livre. Não tenho. Então como é que a DNA polimerase consegue chegar aqui e reconhecer esse lugar e começar a fazer transcrição? Então é necessário que as nossas células adicionem um iniciador aqui.
Lembra dos iniciadores? A gente viu no último vídeo, tá? Quem não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha lá sobre DNA polimerase. Então, gente, os iniciadores, eles são responsáveis por marcar o início da duplicação. Então, é uma pequena sequência dupla fita que permite que a DNA polimerase reconheça esse local e aí você inicia o processo, né? Então, a célula precisa adicionar esses iniciadores. E aí que vem uma enzima que ela se chama DNA primase, tá bom? Primase aqui com P, tá? Primase. Então, a DNA primase, gente, é uma enzima cujo papel dela é adicionar iniciadores. Se vocês lembrarem em inglês, iniciador é primer, né? Então, primer e iniciador é a mesma coisa. É daí que vem o nome. Primase é porque ela adiciona primers. Então, o que a primase faz? Ela chega bem no meio aqui da bolha de replicação, né, de onde abriu, e ela adiciona um pequeno fragmento aqui, certo? Que é complementar, tanto em cima quanto embaixo. Eu vou botar aqui na mesma posição, ó. Então, ela adiciona aqui esse fragmento, certo? Gente, esse aqui é 5 linhas, essa ponta de cá é 3 linhas, né? E a de lá é 5 linhas. Lembrando, né, qualquer dupla fita sempre é invertida, né? Então, 3 de cá, 5 de lá. Mesma coisa aqui, esse aqui é 3 linhas, ó. Essa de cá é 5 linhas aqui em cima, né? E 3 linhas nessa outra ponta, certo? Então, esses são os iniciadores. Qual que é o truque? Gente, não existe, pelo menos que a gente conheça, DNA polimerase que consiga chegar aqui e adicionar nucleotídeos assim. A gente não conhece isso, tá? DNA polimerase não faz isso. Ela não consegue chegar numa fita simples assim e adicionar nucleotídeos do nada. Não. Então, o que é a DNA primase? A DNA primase, gente, é um tipo de RNA polimerase. Por que RNA polimerase? Porque as RNAs polimerases são capazes de chegar numa fita simples e adicionar um iniciador. Só que aí é o lance. Esse iniciador que entra é um iniciador aqui de RNA. Então aqui, meninos, aonde seria timina, ele tem uracila. Isso aqui é um RNA, entenderam? Tá? Então aqui está o lado 3 linhas, aqui está o lado 5 linhas, né? A mesma coisa aqui de baixo, ó. Se tem o T, pareia com adenina, né? Então esse aqui vai ter adenina, citosina, guanina. Lembrando que isso também é de RNA, tá bom? Eu vou até escrever para vocês, ó. Isso aqui é um iniciador de RNA, tá bom? A mesma coisa para o daqui de baixo, os dois, tá? Então são iniciadores de RNA. Quem que coloca eles? A DNA primase. Por que que eles são essenciais? Por que que tem que ter esse iniciador aí, meninos? Porque somente com ele, agora a gente tem uma região com 3 linhas livres sobrando, tá vendo? 3 linhas livres sobrando ali em cima, ou 3 linhas livres sobrando, ó, aqui embaixo. Entenderam a ideia? Então agora a gente tem as pontinhas 3 linhas livres, né? Aí o que que acontece, meninos? Fita simples. Pontinha 3 linhas sobrando numa dupla fita. Agora sim vem a enzima DNA polimerase, né? Vou botar aqui, ó, DNA polimerase, certo? E aí a DNA polimerase vai ser capaz de reconhecer essa história e no sentido 5 linhas, 3 linhas, ela vem fazendo a cópia nesta direção. Vou botar a setinha mais para cá para poder pôr a complementação, né? Então, do 5 para o 3, beleza? Aí aqui onde tem timina, agora é DNA, tá, gente? Normal. Ela bota adenina. Onde tem citosina, ela bota guanina. Timina vai com adenina, adenina com timina, né? Guanina, citosina, certinho? E aí vai, né? Então ela já segue já a replicação. Na fita de baixo, isso também acontece, só que no sentido para lá, né? 5 linhas, 3 linhas, então a polimerase vai chegar aqui e vai fazer essa cópia, ó. E vai ser neste sentido aqui. Correto? Só que DNA, então, ó, timina pareia com
com adenina, adenina com timina, e aí vai, né? Citosina, timina, adenina, citosina, e aqui nós temos uma timina. E vai. Gente, vamos lá. Chegou aqui, a helicase abre mais e ela continua indo, uma boa. Chegou aqui, abre mais e continua indo, numa boa. Até aí, meninos, eu acho que não tem grandes problemas. Era o que a gente estava vendo, né, nos vídeos anteriores. Então abriu a dupla fita, vem fazendo a cópia nesse sentido, sem problema nenhum. Qual que é o lance? Qual que é o grande, né, história aqui? A fita de baixo. Foi o que eu falei para vocês. As duas fitas são copiadas na mesma direção. Então, essa fita de cima, ela vem assim. A de baixo também. Só que como é possível ela ser copiada para cá, se nesse sentido a fita vai ficar 3 linhas, 5 linhas, vai ser o contrário. DNA polimerase não consegue fazer isso. Ela não é capaz de copiar nesse sentido, certo? Então, qual é o truque? O que foi que o Okazaki percebeu lá atrás? Que realmente as duas fitas crescem nessa direção aqui. Elas vão crescer para cá. Só que, para isso acontecer, a primase, então a segunda enzimazinha aqui, ó, DNA primase, ela vai vir aqui antes e vai adicionar um iniciadorzinho aqui, ó. Pum. Tá? Botou um iniciadorzinho aqui. Pode até pôr um pouquinho mais. Então, se tem guanina, ela bota citosina. Se tem citosina, ela bota guanina. Se tem timina, ela bota adenina. Certo? Esse iniciador é de RNA, não se esqueçam. Tá? E aí, o que acontece? Gente, se aqui é 3 linhas, aqui é 5 linhas. Se aqui é 5, da outra ponta é 3 linhas, né? 5, 3. E aí agora, meninos, eu tenho a pontinha livre para poder fazer, ó, 3 linhas livre, para poder fazer polimerização mesmo, para completar aqui a dupla fita, certo? E aí agora vem DNA polimerase e completa aqui. Vem, ó. Isso aqui é adenina, ela bota timina, aí é DNA, tá? Aqui, citosina, adenina, ela bota timina, certo? Uai, professor, e esse pedaço de RNA no meio vai ficar aí? Quando a polimerase vem, o que acontece com esse RNA aqui? Esse RNA é retirado. E ao ser retirado, ele é degradado, tá ok? Então esse aqui vai ser degradado, ó. E a polimerase continua até chegar ali na outra, né, na fita que já estava, né, que já estava sendo construída para lá. Então aqui eu tenho, ó, T, aí o T pareia com A, o G com C, o C com G. Tudo bem? E ela veio nesse sentido, do 5 para o 3. Ah, professor, mas você falou que a fita ia crescer para cá. Pessoal, e vai. Por quê? Abriu mais. Aí vem a primase e bota outro iniciador aqui, mais para cá. Aí ela vai e copia daqui para lá. Aí bota outro mais para cá. Aí vem a polimerase e copia daqui para lá. Gente, vocês estão vendo para onde eu estou indo? Eu estou quase sumindo, né? Por quê? As duas fitas estão crescendo nesse sentido. A fita de cima, ela está crescendo de uma forma contínua. A gente botou o primeiro iniciador e ela vai embora. 5 linhas, 3 linhas, continuamente. Nós chamamos de fita líder, certo? Ou contínua. Então ela vai de uma vez, vá até o final, né? A fita de baixo, ela também é copiada para lá, está crescendo para lá. Só que ela não pode ser copiada de forma direta, porque a polimerase não consegue fazer 3 linhas, 5 linhas, não consegue fazer o contrário. Então como é que a fita de baixo é copiada? Ela é copiada botando o iniciador mais à frente e volta copiando. Aí bota outro mais na frente, aí volta copiando. Aí bota outro mais na frente, aí volta copiando, certo? Então ela também está crescendo para lá. Só que ela está crescendo de forma descontínua. Então ela está crescendo em pedacinhos, né? Você bota um na frente, aí copia um pedaço. Aí bota outro na frente, aí copia outro pedaço, né? Então cada pedaço desse, ela botou na frente e voltou copiando, esse pedaço que ela copiou, esse é o fragmento de Okazaki. Foi isso que o Okazaki descobriu. Então percebam, cada vez que a gente adiciona um novo iniciador lá na frente,
você está fazendo a fita de baixo, a fita que a gente chama de atrasada ou fita descontínua, tá? As duas coisas são válidas. Você está fazendo essa fita crescer naquele sentido, né? Eu estou botando mais lá para frente, né? E aí eu volto copiando. Aí vai mais um, aí volta copiando. E sempre que chegar em um RNA igual que tinha aqui, ele sai fora. Nenhum RNA vai ficar no meio do DNA, gente, pelo amor de Deus, nenhum. O de cima vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter a adição de um iniciador lá no cantinho, ó. Vai ter a adição de um iniciador aqui nesse cantinho, né? E aí esse iniciador de RNA, ó, ele vai ter A, G, né? Ele vai permitir que a polimerase reconheça essa pontinha aqui, que é 3', né? E venha fazendo a cópia nesse sentido. Então ela vai copiar daqui para cá, né? Quando chegar nesse iniciador, sai o iniciador e vem até encontrar o outro pedaço de DNA, tá bom? Então, meninos, vale para as duas fitas, ó. Se a gente divide aqui no meio, presta bastante atenção nisso, ó. Dividiu aqui no meio, tchá, né? Esquece um lado, olha só pro lado de cá. O lado de cá, a fita de cima é contínua e a de baixo é descontínua. A de cima a gente vai de uma vez, a de baixo a gente vai nos fragmentos, né? Bota na frente, volta, bota na frente, volta, né? Agora, olha pro outro lado. Esquece o lado de cá, olha daqui para lá. Nessa metade de lá, a fita de baixo é contínua. Botamos um iniciadorzinho aqui, ela vai direto. Enquanto que a fita de cima se torna descontínua. Então eu boto o iniciador na frente, volta, eu boto outro na frente, volta, né? E assim você vai tendo o DNA sendo replicado para todos os lados. De forma contínua em duas fitas, né? Aqui e aqui, de forma descontínua nas outras duas. Entenderam? Tá? Então lembrem-se disso, gente. Ó, vamos por aqui, ó. Essa fita de cima, até botar essa aqui. Fita contínua, ou líder, né, como eu disse, né? E a de baixo aqui é a fita descontínua, ou atrasada, tá? O pessoal usa também esse termo. E aí se a gente divide aqui no meio, ó, pro lado de lá inverte. Aonde está a fita contínua? A contínua é a de baixo, essa daqui é a fita contínua. E a de cima é a fita descontínua. Beleza? Então, esse é o garfo de replicação. É assim que as nossas células replicam. Isso que a gente não está inventando não, tá, gente? Que às vezes, você está inventando coisa. Não, tá? Isso a gente observou. Isso aqui é uma observação da natureza. A gente olhou as nossas células e viu que as nossas células fazem desse jeito. Certo? Então, a replicação do DNA ocorre dessa forma dentro das nossas células. Quando um fragmento de DNA se encontra com o outro aqui, ó, estão vendo? Que já tinha um feito, né? Pela fita contínua. E a gente veio com a descontínua até um encontrar o outro. Tiramos o iniciador de RNA, as duas se encontram. O que acontece? A DNA polimerase ela não é capaz de fazer essa ligação. Ela não consegue ligar as duas fitas. Ela chega a botar o nucleotídeo. Tem guanina, tem adenina, tá aqui. Mas ela não liga, não fecha a ligação. Então, para fechar a ligação, é necessária aqui uma última enzima, que o papel dela é justamente fazer a ligação entre os dois fragmentos de DNA, certo? Para formar uma fita completa, bonitinha, sem falhas, sem buracos, né? Então, a enzima que faz essa ligaçãozinha, ela se chama DNA ligase, que é a última enzima principal aqui, certo? Então, DNA ligase é a responsável por fazer a ligação dos fragmentos de DNA. Então, quando eles se encontram, quando liga para ligar, é uma outra enzima DNA ligase. Beleza? Lembre-se dessas 4 enzimas, são realmente as principais. Existem outras, tá? Existem várias outras enzimas envolvidas, enfim. Mas essas 4 aqui são as principais. E essa é a lógica do processo de replicação do DNA. Certinho, meninos? Bom, então é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigado e até a próxima.